Uma gestação requer uma série de cuidados, entre eles com a saúde do coração. Como se preparar para ter uma gravidez saudável? Como hábitos de vida podem evitar cardiopatias? Hoje no Bem-vindo eu converso com um especialista sobre saúde do coração durante a gestação. Doutor Augusto, quais as principais alterações que podem acontecer com a gestante e levar a um quadro de cardiopatia? As principais alterações que têm que ser observadas é as pacientes hipertensas, diabetes e porque são doenças que já são crônicas, que elas podem alterar durante a gestação e precisar de um controle especial, então levando aí um risco maior para a gestação. E além disso, a gestante ela tem uma predisposição maior de ter eventos embólicos, como embolia pulmonar e trombose pela própria gestação. Eu já fazia acompanhamento cardiológico, porque eu tive um problema de arritmia e tive que fazer um pequeno procedimento cirúrgico para corrigir, a arritmia foi corrigida. E depois o cardiologista diagnosticou que eu estava com hipertensão. A minha pressão ainda estava um pouco alterada, mas ele optou por já iniciar com medicação para eu não ficar sofrendo descontrole da pressão. E eu comecei a tomar um medicamento e logo que eu descobri que eu estava grávida, eu tive que alterar para um outro medicamento próprio para ser utilizado durante a gestação e continuei utilizando ele até o final. E existem alguns fatores de risco que podem levar a esses quadros? Sim, os fatores de risco, principalmente para embolia, para trombose, muitas vezes causas de aborto, é por causa principalmente de trombofilia. O que é trombofilia? É uma doença genética em que tem uma mutação na cascata de coagulação do sangue que favorece que essas pacientes desenvolvam um quadro de trombo, seja no pulmão, seja na perna, inclusive pode ter AVC e é uma das causas muito frequentes de aborto. E uma gestante que tem um histórico familiar aí de problemas no coração, ela deve ficar mais atenta? Sim, o paciente que tem história familiar de doenças cardíacas ou aquela paciente que é hipertensa, que é diabética ou que já tem uma doença cardíaca conhecida, são pacientes que precisam ter um controle especial desde o início da gestação, desde quando pretende já engravidar. No caso da hipertensão, né, uma doença muito comum, atinge várias faixas etárias aí. Ela é uma doença prévia ou uma mulher que nunca teve hipertensão pode desenvolver, pode chegar a ter durante a gestação? A hipertensão, a paciente já pode ser hipertensa e durante a gravidez ela tem que ter um controle especial, por causa que a pressão alta ela altera a gestação, aumentando o risco aí para o feto e para a mãe. Mas a paciente pode ter a pressão normal, sem fator de risco nenhum, e desenvolver um quadro de pré-eclâmpsia. O que é um quadro de pré-eclâmpsia? É alteração de pressão acima de 14/9 a partir da 20ª semana da gestação. É um quadro que tem que ter uma atenção especial, porque pode desenvolver uma eclâmpsia e ter que abortar a gestação de urgência, né? Mas uma vez que é tratado, é acompanhado, as coisas tendem a ir direitinho. Qual que é a relação entre hipertensão e pré-eclâmpsia? A pré-eclâmpsia está diretamente ligada à hipertensão? Não, hipertensão e pré-eclâmpsia são duas doenças distintas. Pré-eclâmpsia é uma alteração da pressão a partir da 20ª semana da gestação, associado à eliminação de proteínas para a urina. Já a hipertensão, ela pode ser uma causa primária. A paciente ela já era hipertensa, ela teve uma gestação e ela pode ou não desenvolver a pré-eclâmpsia. Ou a paciente não tem nenhum problema da pressão arterial e durante a gestação, a partir da 20ª semana, começa a desenvolver alteração da pressão acima de 14/9, que faz o diagnóstico de pré-eclâmpsia. E nesse caso, como que deve ser o acompanhamento dessa gestante?
o acompanhamento tem que ser em um grupo multidisciplinar. O que é um grupo multidisciplinar? São médicos que avaliam a paciente como um todo. Geralmente, esse grupo é por um obstetra de alto risco, um cardiologista e um hematologista, que aí essas pacientes que são classificadas como gestantes de alto risco, ela tem um acompanhamento todo especial de acordo com os riscos para minimizar e a gestação dar tudo certo, o neném nascer saudável. Durante a gestação, eu fiz acompanhamento com o meu obstetra, o meu cardiologista e uma nutricionista, para acompanhar a alimentação, para não ter risco de diabetes gestacional, né? E acompanhar toda a pressão também, para não ter alimentos que pudessem interferir, né, na pressão. Eu tive, durante a gestação, um quadro totalmente fora da questão da pressão, que foi uma infecção urinária que até subiu para os rins. Eu tive que ser internada, né, para fazer o antibiótico na veia, mas ainda assim a minha pressão ficou estabilizada. E os hábitos de saúde aí dessa mulher, tanto antes da gravidez quanto durante, né, podem influenciar, por exemplo, o tabagismo, o uso de bebidas alcoólicas? Qual que é a influência disso em um quadro de alguma cardiopatia? Os hábitos de vida eles são importantes desde quando a mulher ela pretende engravidar. Então, a partir do momento que ela pretende desenvolver a maternidade, é importante que abandone o tabagismo, o cigarro, caso ela fume. Se ela tem um hábito de ingesta de bebida alcoólica, que ela reduza, que ela pare de beber, que ela está fazendo atividade física regular, né? Uma avaliação antes de engravidar da sua saúde com o ginecologista, ver como que está colesterol, glicose, os exames, para desenvolver uma gestação boa, sem nenhuma intercorrência. E a paciente que já é gestante, é importante ela manter os hábitos saudáveis. Eu acho que eu fiquei com um pouco de medo por saber que a hipertensão, em geral, quando ela é diagnosticada até antes na gestação, a gestação ela é considerada de alto risco, por esse motivo. Então, eu fazia um acompanhamento bem à risca, né, junto com o meu médico, o cardiologista, nutricionista. E eu tive muito medo por o problema cardiológico que eu tive antes, a questão da arritmia, né? Eu tive um ataque cardíaco. Então, eu tive medo de que alguma coisa disso pudesse influenciar durante a gestação. Então, eu realmente, né, fiquei mais preocupada em controlar a alimentação, né, em não fazer tanto esforço, em observar os sinais do corpo, né, se eu estava sentindo bem, se não tivesse, né, procurasse atendimento médico. E isso não impactou em nada, assim, foi muito bem acompanhado durante a gestação, né, não me trouxe nenhum problema, nem na gestação, nem depois, na hora do parto. E eu acredito que por já ter passado vários problemas ligados cardiológicos antes disso, me trouxe essa preocupação a mais durante a gravidez. Doutor, no caso de uma mulher que teve pré-eclâmpsia ou teve um quadro de hipertensão durante a gestação, o bebê nasceu, como que continua esse cuidado, esse acompanhamento médico após o parto? Então, a paciente que teve uma pré-eclâmpsia durante a gestação, teve o neném, não quer dizer que a partir que teve o neném, que essa pressão ela vai normalizar. Ela vai normalizar sim, na maioria das vezes ela normaliza com o tempo, geralmente de 6 a 8 semanas. Mas essa normalização ela é lenta e gradual, então tem que ter o acompanhamento para poder ajustar as medicações, até porque durante a gravidez é um tipo de remédio para pressão por causa do neném. Depois que tem o neném é outro tipo de remédio para pressão. E essa pressão ela costuma ir alterando de semana a semana até o remédio sair. Então tem que ter esse controle para evitar que tenha hipotensão e algumas outras descontroles da pressão nesse período. Quando eu estava fazendo já o acompanhamento nas últimas semanas para poder ver como que estava indo, né, encaminhamento para o parto, o meu médico observou que eu não estava com sinal nenhum de que seria encaminhado para parto normal, sinais comuns, né? Então, com 39 semanas, ele fez a opção pela cesárea, pelo fato de que meu filho já estava totalmente formado, não apresentava nenhum problema, já estava no peso certo.
E a minha pressão também estava estabilizada, porque quem sabe se a gente esperasse um pouco mais para ter, às vezes, né, esperar o parto normal, a pressão podia subir, descontrolar. E como ela estava controlada, estava tudo encaminhando bem, e 39 semanas já estava em tempo, né, em tempo normal do neném nascer, ele optou por fazer a cesárea. Continuei com acompanhamento com o cardiologista. Por um tempo eu utilizei ainda o medicamento que eu utilizava durante a gestação, depois eu voltei para o medicamento que eu tomava antes, que eu continuo tomando até hoje. Às vezes a gente deixa um pouquinho, descuida um pouquinho da saúde, descuida da alimentação, né? E quando a gente descobre que está grávida, você pensa, tem outro ser que depende de mim. Então eu tenho que me esforçar em fazer as coisas certas da melhor maneira possível para que ele fique bem.